Então, pessoal, aqui para regravar mais uma vez o vídeo do materiais e texturas, porque o último deu uma travadinha. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de trabalhar em materiais e texturas, a gente costuma dar uma olhada na iluminação. Por quê? Porque sem a iluminação boa, a gente não vai ver muito bem os nossos materiais que a gente vai criar. Porque a iluminação vai fazer uma grande influência por exemplo, no brilho, na reflexão. Então é bom, por exemplo, a gente já criar um set de lâmpadas. Uma sugestão aqui que eu só fiz aqui, ó, tem no vídeo anterior, que é o three-point lighting, que é uma luz mais forte principal, uma luz de preenchimento oposta a ela, e uma ring light, uma luz de fundo que dá o contorno. Então aqui a gente já vê como a iluminação está afetando o personagem. Uma outra coisa que a gente pode adicionar também é o HDRI, que é uma iluminação, uma imagem de uma informação de iluminação mais realista que a gente pode adicionar aqui. Vou aproveitar para mostrar um jeito de adicionar o HDRI. Se vocês virem aqui, ó, aí tá. Então aqui que eu criei várias abinhas e chatice. E vim aqui, ó, no shader, por padrão, ele vem no shader object aqui, que é materiais do objeto. Mas se você vir aqui, ó, mudar o object para Word, você consegue controlar aqui o mundo. Você pode adicionar uma imagem aqui, ó, Shift A, Texture, Image Texture, mas a gente não vai usar uma Image Texture, vai usar um Environment Texture, com a textura de ambiente, que é uma imagem HDRI. Vou procurar um HDRI aqui, tanto faz qual, é só para iluminar a cena, e já aqui, ó, já alterou a iluminação. No modo de render você vê a influência. E aí temos outras coisas que podemos fazer, olha. Por padrão eu liguei aqui diferente. Ó, por exemplo, temos o fundo lá, mas se por exemplo eu quiser girar essa imagem do HDR, tem como fazer por aqui, ó. Você adiciona dois nodes. Primeiro, olha, Input Texture Coordinate, aqui, que é mais ou menos a coordenada que o Blender vai estar usando para a gente entender como vai mapear essa imagem. O segundo é aqui, ó, Vector Mapping. Ó, qual dessas opções a gente vai usar? Caso a gente vai usar Generated, porque é uma imagem do que o Blender está gerando aqui, a gente não fez nenhum processo. Então a gente liga aqui, ó, no Vector. E aqui, ó, a gente tem todos os dados de localização, rotação e escala dessa imagem que a gente pode alterar. Ó. Você liga aqui o Vector no Vector, e agora, ó, por exemplo, posso girar a imagem do HDR e isso afeta, obviamente, a iluminação, como vocês estão vendo ali. Aumentar a escala aqui não faz diferença no HDR, mas a posição muda. E aí vocês podem brincar nisso aqui para achar. E se eu quiser, vamos dizer assim, o Blender, ele tem só um personificador, né? Por ter várias coisas aqui dentro. O Blender tem um mini Photoshop dentro dele. Então, por exemplo, você pode adicionar nodes aqui que vão alterar essa imagem. Por exemplo, ó, brilho e contraste. Você pode deixar ela mais brilhante, maior ou menor contraste. Segurando Alt, eu retiro para colocar, ó, só colocar o nude aqui em cima, a linha vai ficar branca, soltar e ela vem. Mas aí tem vários outros nudes que você pode usar, por exemplo, RGB Curves. Vocês usam aí de acordo com interesses. Podem adicionar vários nodes aqui nesse intervalo. Lembrando, ó, tem que ficar aqui entre a imagem e aqui o background. E cada node que você vai adicionando aqui vai alterando essa imagem. Entendido?
E aí, beleza. Uma vez que a gente tem a iluminação estabelecida, a gente já consegue dar uma mexidinha nos nossos shaders. Que os shaders, lembrando ao anterior, são materiais. E os materiais eles têm as propriedades físicas desse objeto. Então, como é que a gente descobre quais são? A gente vai observar uma referência. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou abrir uma imagem aqui de referência que eu peguei. Que é esse robôzinho aqui, e a gente vai ver quais são as propriedades desse personagem. Olha, podemos ver obviamente que tem um metal, tem um brilho metálico, e tem esse contraste aqui, essa faixa aqui de luz é um efeito que a gente chama anisotropic. E o metálico ele é o que? Ele é brilhante e ele é reflexivo, a gente consegue ver o reflexo das coisas nele. Temos aqui também essa parte azul, que ela também parece ter os mesmos efeitos metálicos, talvez um metálico misturado com vidro. E os olhos, se vocês prestarem atenção, é um vidro com acesso à transparência. E aí a gente pode começar a tentar reproduzir essas propriedades físicas dos materiais aqui no personagem. Vamos começar pelo metal. A gente vai usar uma propriedade um pouco diferente do que eu tinha falado no último exercício. Se eu tiver voltar aqui, ó, sair do mundo, voltar para o objeto. Não tem nada porque ainda não criei material. Mas a gente pode vir aqui, ó, criar um material novo. E aí vai aparecer ele branco. Chama ele de metal. E aí, olha, ele por padrão ele cria esse Principal BSDF. O que é isso? Isso aqui é um node que ele basicamente ele traz as principais informações que os materiais podem ter. Só para explicar rapidinho algumas principais que a gente usa muito, ó. Subsurface, que é uma propriedade, assim, por exemplo, do corpo humano, da vela, da manteiga, são produtos, são materiais assim, que a luz atravessa e se espalha dentro deles e sai do outro lado. Ele não é um translúcido perfeito como um vidro, mas ele são matérias que deixam a luz atravessar e ela se espalha por dentro da matéria. Tem um metálico, que é óbvio. O specular, ele tem o nome specular, mas na verdade ele controla aqui a intensidade do brilho. E o roughness, que determina o espelhamento. Vamos fazer um teste aqui, ó. O Surface Scatter, ó, ele vai ficar com essa aparência mais fofinha quando ele vai aumentando a cor, que é como se tivesse uma cor por baixo. Opa, eu não devo esse color, não, subsurface. Ó, é como se tivesse, pensa na pele, temos a epiderme e temos a derme logo embaixo. Subsurface Scattering é como se colocasse uma cor para baixo dessa derme e eu determino quanto assim na luz a gente vê por baixo da pele. Então, por exemplo, se eu coloquei a cor aqui do subsurface vermelho, por exemplo, aumentando aqui, ó, eu vou vendo por baixo da camada de cima de acordo com a luz. Podemos só voltar para o branco aqui, que é o RGB1. O espéculo, ó, presta atenção nos brilhos. Ó, aqui, ó, do lado. Quanto mais alto, ó, mais forte os brilhos. O roughness, ele determina é a dureza desse brilho, mas o efeito que a gente tem prático é quanto mais próximo de zero, o roughness, que é a dureza, ele fica mais próximo de espelho perfeito. E quanto mais próximo de 1, esse brilho vai se espalhando e fica até que fica opaco. E aí temos também, podemos colocar o emission, que é esse objeto emitir luz. A gente colocar força nele aqui. E o preto ele não emite luz alguma. E temos o alpha, que ele coloca transparência. Ó. Por padrão, o alpha parece que ele não funcionou, né? Para ele funcionar, você tem que vir aqui na linha do material. E onde está aqui, vocês vão achar settings, aí vai ver aqui Blend Mode. Onde está opaco, só trocar para Alpha Blend ou Alpha Hashed, que aí vocês vão começar a ver a transparência funcionando. Se não, pode deixar opaco mesmo. E aqui a gente consegue controlar algumas características do material. Mas aí, ó, a gente vai usar uma coisa, a gente vai usar, para dar cores no material, a gente não vai vir aqui e colocar uma cor. A gente vai usar uma imagem. E a gente, Image Texture, a gente vai usar um tipo de imagem muito especial que ela se chama Seamless.
Seamless é de borda infinita, que é essa imagem aqui, a gente pensa que quando a gente criar essa imagem aqui, é como cada imagem, a imagem vai ser tipo um quadradinho que vai ser mapeado em cima desse modelo 3D. Pensa que esses quadradinhos lado a lado, eles têm que... não podemos ver a borda dele. Por isso que criamos esse tipo de imagem seamless. Mas eu me adiantei aqui, tem uma coisa que eu esqueci, ó, que é o VMap. Como é que a gente faz o VMap? Aqui no caso já está feito, mas eu vou desfazer. Ele está aqui em cima, só fechar essa imagem para aparecer. Mas que é basicamente essa imagem 3D aqui, a gente vai, personagem 3D, a gente vai mapear uma imagem nele de textura. O problema é saber como mapear essa imagem, você tem que dar alguma informação para ele. Ó, você quer uma imagem 3D, a gente tem que transformar ela, planificar ela, transformar em uma imagem 2D para a gente saber como que ela funciona. Temos aí basicamente três tipos de configurações, que são o cubo, a esfera e o cilindro. O cubo, ele até já está feito, ele fica em forma de cruz. O cubo padrão, o Blender meio que já consegue fazer sozinho. Mas qualquer forma cúbica a gente faz assim, ó. A gente pega as arestas e pega, vamos dizer assim, 90% da base, só deixa uma aresta livre. Ctrl E, marque sim, que é marcar a borda. Ele vai ficar com essa linha, com essa cor vermelha, que é a gente falou pro Ben onde que a gente quer que essa malha vai abrir e vai planificar esse objeto 3D. Aí eu seleciono tudo, seleciono a opção U, Unwrap, que basicamente fez o que já estava feito. Ele abriu essa malha, transformou essa malha 3D em uma imagem 2D aqui, que é onde a gente vai conseguir mapear uma imagem 2D. E aí, ó, formato cúbico é qualquer formato que tenha essa disposição, ó. E tipo, às vezes vai ter assim, obviamente cubo, às vezes não. Por exemplo, pode ser uma peça assim, super deformada, mas se vocês prestarem atenção, ela ainda vai ter a lógica de um cubo, mesmo que ela seja extremamente deformada. Vocês conseguem... Tipo, ainda consigo ver um cubo aqui. O próximo é o cilindro. O cilindro é bem simples, olha. É só pegar as tampas, vem aqui no modo de aresta, pegar uma aresta longitudinal, Ctrl E, marque sim, Unwrap. E aí ele separa assim, as tampas e um corte, essa parte no meio que se abre como se fosse uma folha. E esfera tem duas formas principais. Uma é fazendo um corte no meio, Ctrl E, marque sim, seleciona tudo, Unwrap. Ela abre assim, os dois olhos, duas metades de uma laranja. Ctrl E, cria assim. E a outra é pegando um aresta assim, longitudinal, ó, Alt clique. Eu seleciono o loop inteiro, ó, Ctrl E, marque sim, Unwrap. Aí ele abre assim. Quando é que você usa um, quando é que você usa outro? Depende do caso. Alguns vão funcionar um de um jeito, outros vão funcionar melhor de outro jeito. Por exemplo, aqui, ó, se vocês lembram do personagem, só divulgar aqui pra gente ver, a gente criou essa base aqui, ó, Ctrl E, assim para marcação, só para fazer de novo, através de uma esfera. Então, apesar dele parecer um cilindro, a gente lembra que a base dele e o topo são esféricos. Então, ó, eu poderia fazer adicionar uma aresta aqui e fazer um corte no meio e dividir, daria certo. Mas uma coisa que a gente tenta fazer no 3D é esconder os cortes, porque se a imagem que a gente mapear aqui ela tiver algum problema, é nesse ponto de corte que ele vai aparecer, porque não vai encaixar o corte. Então a gente tenta colocar numa parte assim que não vai aparecer tanto. Normalmente é a região das costas. Normalmente a gente vai ver o personagem de frente na maioria das vezes, então a gente coloca o corte aqui, ó, Ctrl V, marque sim. E aí vai ficar meio que escondido. Pode fazer a mesma coisa para esse aqui. Marque sim. Mesma coisa para o corpo. Ctrl E, marque sim. E mesma coisa aqui. Pescoço. Ctrl E, marque sim.
aqui, ó, o Unwrap. E aqui, ó, separou tudo para nós. E agora, os olhos, o que eu fiz? Como essa parte aqui do olho central vai ser um material diferente, eu separei ela do resto para que eu possa mexer nela independentemente. E o resto também era uma esfera. Então eu só peguei aqui, ó, peguei Alt Click, peguei esse loop aqui que marca o limite do que seria o olho. Ctrl E, marca sim. Depois, ó, só isolei aqui, ó. Você vem aqui, ó, pega um loop até o final, ó. Ctrl E, marca sim. E já aparece aqui. Os braços aqui, ó, duas esferas, já sabe como é que fazem. Esse aqui é um cilindro, super simples. Separa as tampas, mas dependendo do que vocês fizerem, vocês também podem fazer semelhante à esfera, que no meu caso aqui eu fiz ele a partir da base esférica. Então, marca ele como a esfera funciona. O maior desafio talvez seja as garras, porque não parece, mas olha só. Ela é um formato cúbico, então só refazer aqui, ó. Então você tem que pegar aqui, ó, cada uma das arestas, depois vir aqui, ó. Por que eu pego só 3 aqui embaixo, não 4? Para ficar unido e quanto menos cortes melhor. É como se a textura fosse sendo mapeada aqui e não fosse interrompida. Caso contrário, se eu fechasse aqui, ó, isso aqui ia ser separado como uma parte independente. Então, faço assim. Pronto, abriu como uma cruz. E as pernas, ó, dependendo da forma como você fez, também tem esse formato esférico ou cilindro. No caso aqui, o formato esférico, então só um corte aqui, que abre ela ao meio. Então, beleza. Temos aqui tudo, ó, seleciono tudo. Ó. Quando vir, ó, vocês vão ver que tem esse problema aqui, ó. A gente vai ver o dano que isso faz mais para frente, ó, mas que não pode acontecer. Se você não ver as partes, ó, elas são uma em cima das outras. Isso aqui dá um problema pra gente. Mas vai dar problema pra gente na hora que a gente for fazer pintura de textura, por exemplo. Mas vamos deixar ele aqui pra gente ver o problema depois. Então, ó, agora que o VMap está pronto, a gente pode começar a fazer o shader. Puxa aqui para cima, ó. Primeiro shader metálico, eu quero que seja uma imagem de metal, a cor dela. Você pode colocar uma cor aqui, ó. Mas eu quero que seja uma imagem. Então a gente vem aqui, ó, textura, texture, image texture. Shift A para adicionar esse menuzinho. Sempre que a gente for adicionar alguma coisa no Blender, Shift A. Então agora eu vou procurar a textura que eu quero, que é a textura de metal seamless. Só para vocês verem. E aí, ó, ela vem aqui, ó, em alguns casos ela vai ser meio estourada, né, com resolução péssima. Então é porque você tem que ajustar aqui o tamanho da textura, ó. É adicionar aqueles mesmos nodes que a gente usou no mapa, aqui ó, input, texture coordinate e depois ó, vector mapping. Só que agora a gente não vai usar o generated, a gente vai usar o V, porque esse processo de planificar aqui é criar um mapa UV. Então a gente liga aqui no vector, liga o vector no vector e a gente consegue, por exemplo, mudar a escala dessa textura, ó. Deixa ela menorzinha e fica melhor. Tem um atalho para ajudar isso aqui, ó. De curiosidade, você vem aqui, Edit Preference, Add-ons, procura por Node Wrangler. Quando a gente ativa ele, a gente tem tipo um assistente. Vou também ativar o Screencast aqui só para vocês verem os atalhos que eu estou usando. Aqui eu ativei para esses atalhos só muito pouquinho. E aí vai vir aqui, ó, quando o Node Wrangler está ativado, você vem aqui, ó, Ctrl T, ele já adiciona aqueles dois nodes automaticamente para a gente.
Então é só mudar configurações, ó. E aqui, ó, essa textura é tipo borda infinita porque basicamente, olha, a gente não vê a borda dela, mas é quadradinho, um tile, é como se fosse um tijolinho, e ele está sendo colocado lado a lado aqui até mapear o personagem inteiro. Se fosse uma textura que não é seamless, vamos procurar uma qualquer aqui, tipo essa. Não deu certo. Pega uma imagem qualquer aqui. Acontece isso, olha. Você vê a borda dela aqui bem demarcada e fica péssimo, não funciona. Por isso, é só ir lá e procurar uma textura seamless e o nome do material que você quiser. Por exemplo, Texture Metal Seamless. Aí vai aparecer algumas opções. E agora a gente vai lidar com as propriedades desse material. Ele vai ter aqui no material preview. Ele é um metal, então obviamente vai ter aqui um brilho metálico forte. Ele não vai ter zero surface porque ele não é nem um pouco translúcido. Deixa eu ver na visão de render só para ver como está ficando. Ele vai ser bem reflexivo, que é a característica dele. A gente vai aqui determinar o quanto permite essa reflexão dele. A força da espécula também, esse brilho é mais ou menos forte. Mas por exemplo, vamos dizer que eu achei essa imagem muito escura, tem como editar? Tem, ó. Você vem aqui, ó, Color. Você pode vir aqui e adicionar esses materiais para deixar mais claro, mais escuro. Aumentar o brilho, o contraste, inverter, saturation e value. Deixar mais ou menos saturado, mudar o tom. Pode adicionar várias opções aqui para corrigir a imagem da forma que você quiser. Eu quero deixar ela um pouco mais clara. Ter o brilho metálico. E aqui, ó, vocês vão testando os valores. Não tem resposta exata. O importante é vocês entenderem o que cada node aqui faz. Ó. Se eu mexer no roughness, aumenta e diminui o brilho. Espécula deixa o brilho mais ou menos intenso. Metálico, ele vai ter uma aparência de um metálico assim reflexivo. A medida que vai se aproximando do 1. E aí você pode adicionar mais algumas coisas. Vamos fazer um material um pouco mais complexo. Por exemplo, é uma propriedade dos materiais, quanto maior o ângulo de incidência, mais reflexivo ele é. Então a gente pode colocar uns nodes a mais aqui para simular essa característica. A gente vai adicionar aqui, ó, um node que se chama, pesquisar aqui no Layer-Weight. Essa característica que a gente vai usar chama Fresnel. Com Shift Click, Ctrl Shift Click, você vê o resultado individual de cada node. Por exemplo, aqui eu vejo só o material seco. Aqui, ó, que esse material tá depois da cor. Depois vejo aqui o shader mesmo. Lembrando que tem o shader no final tem que estar ligado aqui. E aí, olha só, Fresnel, o Face tem que fazer mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que o Face, ó, ele continua constante, ele é relativo ao ângulo que eu estou enxergando. É o que a gente quer, simular essa característica dos materiais reflexivos, que quanto maior o ângulo, maior o de reflexão. O que a gente vai usar aqui, ó, é quanto onde está o branco vai ser mais reflexivo do que onde está preto. E como eu controlo esse nível de branco e preto? Com outro node que a gente chama aqui, ó, Converter Color Ramp. E aí eu posso aumentar o tom de preto ou de branco, depende. O que a gente vai fazer agora? Tem um node específico para essa parte do brilho da reflexão que ele se chama
gloss. Aqui ó, shader, gloss, RDF. Mas como eu misturo dois shaders, tem um shader também próprio para isso que eles chamam de mix shader. Então eu ligo um aqui e o outro aqui. O que o gloss faz é parecido com o metálico. À medida que eu baixo a dureza aqui, ele se torna mais reflexivo. Eu quero usar ele para deixar um brilho bem intenso aqui nessas regiões aqui da borda, que é onde está branco. Só para vocês entenderem, ó, o fator aqui, ó, ele vai de 0 a 1. 0 é o preto e ele favorece quem está aqui. 1 é o branco e ele favorece quem está ligado no segundo. E a gente pode, como o valor, o Blender entende que o valor 0 é preto e o valor 1 é branco, a gente pode usar uma imagem para fazer esse fator, que a gente está usando aqui. Esse conversor aqui está transformando isso em uma imagem, está usando isso daqui para determinar qual vai ser o fator aqui, ó. Então, basicamente, ó, estou dizendo para o Mix Shader que o fator é isso, ó. Temos preto e branco. Onde tiver preto vai respeitar esse node, onde tiver branco vai respeitar esse node. E, por exemplo, eu posso deixar aqui menos metálico um pouco, para o brilho ficar mais nas bordas. E aí vocês vão brincando e vendo, ó, aqui eu posso até controlar até onde vai o brilho. A gente vai fazendo vários ajustes aqui para ficar do jeito que a gente quiser. Outra propriedade dos materiais é que, por exemplo, os riscos eles são mais evidentes nas partes brilhantes. Então você pode, ó, em vez de colocar uma imagem ou a cor branca, você pode colocar uma imagem aqui também, para ser a imagem da parte brilhante. E buscar uma imagem de riscos. Que é essa aqui que eu peguei, mas ela vai aparecer mais parte brilhante. Se eu vir aqui pegar um reflexo bem forte, ó, onde estiver brilhando, você vai ver alguns risquinhos. Aí, ok. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, ó, é dar um pouco de relevo. Para não ficar um metal tão lisinho assim, ó. A gente precisa adicionar um normal map ou um bump map, que é um node que se chama bump. E aí, ó, a gente quer que a imagem determine onde afunda e onde levanta. Então, eu te ligo a imagem aqui, ó, na altura, height. E estou usando essa imagem aqui mesmo. E aí, ó, é só ligar, ó, normal e normal. E aí, no começo ele ficou muito forte. Mas, ó, ele está usando aquela imagem para determinar onde é que vai ficar o relevo. E basicamente, ó, onde é preto ele vai afundar e onde é branco ele vai levantar. Então, a gente pode diminuir a força aqui, ó. A gente fica muito... números pequenos ficam melhores. A gente pode fazer vários testes porque a gente quer um efeito assim bem suave. Tipo, quer que fique muito destacado porque fica estranho. Daí também vocês podem ver de acordo com o objetivo de vocês. Então, para uma configuração assim super básica assim de material metálico, isso aqui é o básico, mas vocês podem fazer muito mais transformações aqui, ajustar. E aí, como adicionar metal nas outras partes, olha, por exemplo, sabe que os braços são metálicos. Então, pode vir aqui e adicionar metal, está aqui. Mas a gente viu que a parte aqui, ó, essa parte das bolinhas, essa parte da barriga aqui, ó, ela tem uma aparência metálica, só que a gente teria que fazer o shader todo de novo para fazer aqui, porque basicamente seria mais ou menos trocar a cor e mudar algumas configurações. Você não precisa fazer o shader todo de novo. Você pode vir aqui, ó, ele está como tal. Clicando mais, vai criar um material novo. Eu vou criar um material novo, vou chamar ele, por exemplo, de metal azul. Não, eu vou, em vez de criar um material novo, eu vou colocar um metal repetido. E ele está aqui, né?
Se eu mexer qualquer coisa nesse material aqui, ó, eu afeto ele inteiro porque ó, o nome é o mesmo material. Mas se eu clicar aqui onde tem um papelzinho de frente do outro, que é New Material, ele cria uma cópia. E agora ele é um material novo. Pode até mudar de nome. Só qual que é a vantagem de fazer isso? Olha só, esse metal azul ele tem as mesmas características que o metal. Eu só crio uma cópia nele para poder modificar ele à vontade. Que no caso aqui, ó, o que eu quero ó, é deixar ele com a cor azul. Mas olha só, agora não vai funcionar nada, porque vem aqui, colo Mix RGB e coloco aqui a cor azul, tento mexer, ó, nada acontece, porque eu tenho que atribuir no modo de edição aqui em quais vértices esse segundo metal aqui vai funcionar. Então, selecionei os vértices, clico em Assign. Agora sim, começou a funcionar. E aí, ó, você vem trabalhando configurações, ó, talvez eu fui até uma a mais, ó, para selecionar, ó. Ctrl I para inverter a seleção. Ok, ficou vazando aqui um vértice a mais. E ok, você pode vir e mexer com as configurações. Esse metal novo aqui, ó, que ele vai pegar baseado no que já tinha. Esse metálico, você pode, por exemplo, ele tinha um pouco de característica de vidro, talvez. Então, ó, você vem aqui, ó, adiciona um novo Mix Shader. Adiciona um shader que chama Glass, que ele tem a propriedade de vidro. Vou colocar ele na cor aqui, ó. E eu vou meter na dureza dele. Mas lembrando, ó, que você tem que vir aqui, ó, e determinar, ó, o fator, ó. Lembrando, o 0 favorece quem está ligado no primeiro aqui, e o 1 favorece quem está ligado no segundo. Então, quanto mais perto do 1, mais aparência de vidro ele vai ter. E a dureza termina quanto esse vidro é reflexivo. Então, podem vir aqui e editar à vontade. Depois vocês vêm aqui, ó, outros, e vão selecionando os vértices. Ele é, aí eu tenho que vir aqui, ó, criar um material novo. No caso, o metal que eu criei. Eu seleciono os vértices onde eu quero que tenha esse metal, esse material, e dou assign. Pronto. Aí ele aparece aqui, regiões onde eu quero. E aí, ó, temos agora os olhos. E eu quero que ele seja parecido com o azul, mas um pouco diferente, porque ele vai ter transparência que os outros não têm. Então, ó, de novo, vou criar um material novo. Vou clicar aqui, ó. Todos os materiais que eu crio ficam salvos aqui nessa API. Será o metal azul de novo, mas eu vou modificar ele. Então, eu clico aqui uma cópia. Ele precisa de 001 aqui. E ó, metal azul, olho. E eu vou adicionar os vértices onde eu quero adicionar ele. No caso aqui são os vértices do olho. Aí, pronto, apareceu aqui. Ó. Então eu vou adicionar aqui, talvez. Agora sim, eu vou colocar aqui o Blend Mode, o Alpha Blend, o Alpha Hashed. Vou vir aqui, ó, no princípio, e adicionar um Alpha para ele. E ele vai ter agora um pouquinho de transparência. Tem algumas pessoas que, por exemplo, quiseram adicionar, por exemplo, cor. Deixando esses olhos assim, emitindo luz. Você pode vir aqui no Emission, mexer nessa cor. Fala o que você quiser. Ah, mas eu quero... Mas você lembra do Fresnel aqui, ó? Você pode usar ele, ó, da mesma forma aqui, ó. Vou dar Shift D para duplicar. Para determinar aqui, ó, como é que vai ser esse emission. Eu posso fazer um degradê aqui, através disso. Olha só o que está fazendo, ó. O Fresnel tá assim. Vou vir aqui, ó. Funciona, só que o problema é que o Fresnel ele precisa de uma diferença de ângulo para funcionar. Então não vai dar certo. Então eu vou só vir aqui. Tentar criar um degradê. Eu preciso criar um pouco uma superfície curva. Então eu vou adicionar aqui, ó,
Shift S, super seleção. Uma meia esfera. Só para fazer, só para vocês exemplificar, só para exemplificar para vocês esse efeito que eu quero fazer aqui. Vou deixar ele bem isolado aqui, para vocês verem. Vou adicionar nele esse material que eu uso do olho. E olha só, lembram o Fresnel, Face, medida do ângulo, eles mudam a influência. Então, quero que a borda seja uma coisa, sendo que seja outra, por exemplo. Quero que a borda seja mais escura. Pode ser trocar a cor aqui, ó, não precisa ser branco ou preto não. Pode ser assim. Não precisa ser pretão não, posso colocar um azul escuro para fazer um degradê mais legal. E aí, ó, essa cor eu vou ligar na cor da emission, então ele vai emitir as cores. Ó. Eu venho aqui, ó, sigo de novo, ó. Ele está fazendo a emissão com aquelas cores, ó. Você não precisa se imitar duas cores não, ó. Vou aqui, ó, mexendo aqui, ó. Posso adicionar aqui, ó, com mais cores e, por exemplo, fazer até coisas malucas aqui. Tanto faz. É só um exemplo como a gente pode usar esses números. Uma ideia legal, ó, que eu vi algumas pessoas usando é fazer um vidro. Aí esse daqui, ó, vou adicionar um novo shader que é um glass. E aí eu preciso da transparência dele. Eu vou adicionar agora, ó, Mix Shader transparente. E ele dá esse efeito aqui, ó, como se fosse globo ocular aqui, uma córnea com certa transparência. Eu posso mexer na dureza, aumentar a dureza do caminho reflexivo. E é isso. Vamos ver se tem iluminação. E o último agora que faltou é a língua. A língua a gente pode imaginar só para praticar que ela é orgânica. Então vai ter o Subsurface Scattering. Então, ó, vou adicionar um novo material aqui. Chamo ele de língua. E vou dar Sign, que eu quero que ele funcione aqui. Ficou branco aqui porque não tem nada no material, mas a gente quer, ó, que ele tenha aquela aparência orgânica. Então, ó, deu um Subsurface Scattering vermelho. E ó, à medida que eu for aumentando, a luz vai meio que começando a atravessar e revelando essa cor que tem por baixo. Eu posso mudar a cor dele também com imagem, texture. Baixando a textura de língua aqui mais ou menos. E aí, ó, com o Node ativado, ó, Ctrl T já adiciona esses dois outros versos aqui, ó. Consigo mexer nessa resolução, deixar mais detalhado. E você pode ir adicionando aqui detalhes dessa língua. A língua ela não é bem espelhada, o brilho dela é mais espalhado. E é isso, para esse nível aqui tá ok. E aí vocês podem ir ajustando isso aqui, ó, na forma que vocês quiserem.
e adicionando vários detalhes da forma que vocês acharem bem melhor. Por exemplo, aqui não precisa ser brilhante, só mudar para preto. Se vocês quiserem, pode ser uma emissão super intensa, aí é com vocês.